Boa tarde a todos e todas, aos ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara. Quero cumprimentar os vereadores Rodrigo Matos, vereador Wagner de Oliveira, vereador Sargento Melo, nossa vereadora Ana do Padre Federico, nossa vice-presidente, cumprimentar a nossa diretora legislativa, doutora Maria Aparecida Cal, cumprimentar também o Maurício, coordenador de comunicação do Legislativo. Estamos abrindo a primeira audiência pública do 5º período e convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa. Controladora-Geral do Município, Marlene Bassoli. Gerente do Departamento de Normas Técnicas, Douglas Alves da Silva. Gerente do Departamento de Controle do Setor Operacional, Denise Perissé. Supervisor de Acompanhamento da Gestão Fiscal, Wilson Rodrigo de Oliveira. Ouvidor-Geral do Município, Diego Pessoa. Cumprimento também o amigo vereador Antônio Aguiar. Damos por aberta a primeira audiência pública do 5º período, atendendo solicitação do secretário de Governo, Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, para demonstração do desempenho do município em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução das receitas e das despesas divulgadas por meio do relatório resumido e execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, respectivamente, do 2º bimestre e do 1º quadrimestre de 2020 até o final do mês de maio de 2020. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela JF TV Câmara Canal 35 e pelo site da Câmara Municipal por meio do site da Câmara. E essa audiência pública terá participação virtual via WhatsApp por meio do número 32 99183 2940, excepcionalmente, durante a situação de calamidade pública decorrente da emergência em saúde pública causada pelo coronavírus. A questão deverá ser apresentada estritamente dentro do tema dessa audiência, com a identificação da pessoa que pergunta e a quem é dirigida. Receberemos os cumprimentos da nossa Marlene Bassoli. Com recebimento do questionamento, procederemos sua leitura identificando a pessoa. Concedemos a palavra à senhora Marlene Bassoli, nossa controladora, amiga, servidora municipal de carreira, que honra muito essa representação do servidor público. Então, Marlene, com a palavra para que vocês possam trazer os esclarecimentos nessa audiência pública. Boa tarde a todos. Boa tarde na mesa, o vereador Schaefer, os demais vereadores, em cumprimento em nome da Ana, e a minha equipe de trabalho, tá? E a todas outras pessoas presentes aí. Hoje, nós vamos apresentar, como sempre apresentamos no mês de maio, né? Por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a execução orçamentária e financeira do período de janeiro a abril de 2020, que corresponde ao 2º bimestre também, onde nós temos a parte de gestão e a parte de execução orçamentária, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu queria, antes de começar, só fazer algumas observações, que quando eu falo em receita, tudo que eu falo aqui é registrado contabilmente na prefeitura, exatamente sobre os registros contábeis. E a despesa é tudo aquilo que é liquidado. Eu apresento as liquidações, porque nós temos 3 fases, que é empenho, liquidação e pagamento.
eu vou apresentar aquilo que foi liquidado, quer dizer, quando apresentou a nota fiscal, qualquer tipo de documento ou recibo, né, o recibo, ou outro tipo de documento, fatura, por exemplo, a prefeitura liquida, está pronto para pagamento. Então, quando eu apresento aqui, eu apresento o que foi liquidado. Não quer dizer que aquilo está pago, que é a última fase da despesa. Então, nós vamos iniciar, né, o primeiro quadro. Eu queria enxergar ali, eu tinha vontade de enxergar ali. Pode passar. Pode passar. A minha primeira apresentação vai ser sobre as receitas dentro do período mencionado, que é de janeiro a abril exclusivamente, até o dia 30 de abril. Então, nós temos aqui as receitas comparadas com as metas fiscais. O que são essas metas? A gente, quando manda a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a Câmara, que vem aqui para ser aprovado, ela vem com anexo de metas. Então, nós temos as previsões a cada bimestre. Então, eu estou apresentando de 2 bimestres, que corresponde a 1 quadrimestre. Então, nós temos ali o IPTU, dentro das metas que a Prefeitura previu. Não, realmente, nós temos arrecadações que tiveram uma melhor performance e outros que não tiveram. Então, nós temos 96% no IPTU, temos nas contribuições 110%, mas em relação às metas. Depois nós vamos fazer um comparativo com a LOA e depois vamos fazer um comparativo com o mesmo período do ano anterior. Então, nós vamos fazer 3 comparações. Então, 110, e tivemos ali 50% de patrimonial, transferências correntes 80%. Ao final, nós temos 87% daquilo que foi previsto das metas bimestrais, tá? Quanto às receitas correntes. Com relação à receita de capital, nós registramos uma execução daquilo que foi previsto de 5%. Normalmente, as operações de crédito, elas são colocadas no orçamento, mas nem sempre elas são executadas. Se a gente tem que colocar no orçamento toda a previsão que a gente tem. Da mesma coisa são as transferências, que são as voluntárias. O que são as transferências voluntárias? São aquelas que o governo passa para a gente voluntariamente, que não são constitucionais, porque tem transferências que são constitucionais. Essas não são constitucionais, elas são voluntárias, que vêm para obras ou para algum projeto, algum programa da prefeitura. E ela vem vinculada e nós temos que gastar exatamente com aquilo que vem. Então, nós temos ali as transferências de capital, apenas 6%, e a operação de crédito, 0%. Então, com essa questão ainda da pandemia, né, que ela instalou aqui no município, assim, uma coisa mais formal, que a gente começou a ficar mais assustado, que a gente começou a tomar todas as medidas. A prefeitura, já no início, né, de março, ela já soltou a situação de emergência em saúde. A emergência que saiu no dia, parece que foi dia 18 de março. Foi através da lei 13.000, parece que 894. Foi um decreto, desculpa, 13.894. Depois, somente em abril, lá para o dia 7 de abril, alguma coisa do tipo, que eu não lembro exatamente, é que veio a 13.920, que a prefeitura se enquadrou na situação de emergência, da situação emergencial, né, de calamidade, a situação de calamidade pública, e que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, porque tinha que ser considerado pela Assembleia Legislativa, senão não seria considerado a situação de calamidade pública. Então, o que nós temos? 87, no caso das receitas correntes, e 76. Então, eu quero dizer que nesse período aí do Covid, que instalou a situação emergencial, dificilmente a prefeitura vai ter transferência para fazer obra. Por quê? Hoje, a prioridade do governo é liberar recursos para o enfrentamento da Covid, né? do Covid-19. Esse é o objetivo hoje, pelo menos até que isso passe.
Então, realmente, nós passamos esse período e talvez passamos mais um período sem ter muito essas condições aí de transferência para a obra e outros programas da Prefeitura. Pode passar. O segundo ali, eu já estou comparando com a previsão na LOA. Então, nós temos que na corrente, 37% contra 35% das transferidas. Então, eu quero dizer para vocês que dentro das receitas correntes, que são de competência do município, que é o IPTU, né, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e mais a taxa de coleta de resíduos sólidos, nós temos o ISSQN, né, nós temos o ITBI, nós temos aplicações financeiras, nós temos o imposto de renda retido na fonte, que retorna para a prefeitura. Então, daqui e dali, nós temos 37 contra 35. Então, em relação ao orçamento, as receitas tiveram melhor atuação da prefeitura do que as transferidas, mas isso em função da lei orçamentária. Depois nós vamos comparar com o mesmo período do exercício anterior. Pode passar. Ali, ó, as próprias, 46%, e as transferidas, 54%. Agora nós temos o IPTU. O IPTU e a taxa de coleta de resíduos sólidos, que ela é arrecadada juntamente com o IPTU. Nós temos um aumento de 4%. Nesse quadro, e os que eu vou apresentar para frente, eu estou falando de receita a preços correntes. A preços correntes. Se eu considerar a inflação, logicamente que esse panorama vai alterar. Por quê? Porque quando eu jogo uma arrecadação que foi feita lá em janeiro, abril de 2019, logicamente ele vai ter uma correção e vai ficar maior. Então, se comparado com esse ano, a tendência é verificar que a arrecadação não foi alta como ela aparece na preços correntes. A preço corrente é o valor nominal, aquele valor que foi arrecadado em cada época, tanto em abril do ano passado, de janeiro a abril, como em janeiro a abril desse ano. Então, o que nós temos ali? 4% de IPTU. O que é isso? A planta genérica de valores, ela foi reajustada em 3,27, que foi o IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Foi 3,27. A Prefeitura vem adotando esse critério de atualização do IPTU, mas com base no IPCA. E ela evita um aumento da carga tributária. Então, o que ela faz para ter um aumento mais efetivo do IPTU? O que ela faz? Ela procura fazer cadastramentos e buscar aqueles imóveis que não estão pagando. Então, muita gente, às vezes, tem imóvel já construído e a Prefeitura não chegou até esse imóvel. Então, isso daí a Prefeitura aumentou em 2,5%, que representou 4.500 imóveis, de 226 mil imóveis que tem lançamento hoje de fora. Nós temos lançamento de 226 mil imóveis. Desses 226, nós temos que pagaram à vista 66 mil imóveis, lançamentos. Vamos dizer assim, 6 mil lançamentos que pagaram IPTU, com 10% de desconto. Com 5% de desconto, que foi até março, nós temos mais ou menos 18 mil carnês que foram quitados à vista. Então, isso gerou para a Prefeitura uma renúncia de receita de 11 milhões. Por que renúncia? A Prefeitura é a renúncia porque ela deixou de receber aquilo. Ela deu um desconto de 10%, poderia dar de 8%, de 7%, de 6%, né? Ela deu um desconto bom, então isso estimulou o pagamento. E essa questão do IPTU, por exemplo, se nós temos um desconto, o que leva as pessoas a pagarem mais, e isso também, o quê? A gente passa a não receber durante o exercício. Ela antecipa o pagamento que a gente pode aplicar o recurso. E a Prefeitura tinha um costume de aplicar esses recursos, inclusive para pagar o 13º. Só que hoje, o Caixa, ele tem uma rotatividade enorme. Ele não tem dinheiro parado que vocês vão ver nas aplicações financeiras.
Antigamente, já muito tempo atrás, eu já vim aqui na Câmara para apresentar, eu lembro que eu apresentava aplicações financeiras. Hoje a gente praticamente não tem aplicação. Nós temos que pagar fornecedor, folha de pagamento, os recursos são insuficientes para cobrir toda a demanda, tá? Então, nós temos o IPTU aí com 4%, depois nós vamos ver a preços constantes do IPTU, que ele vai chegar a zero. Ele vai chegar a zero. Que eu guardei isso mais ou menos, que ele chegaria a zero. O ISS, ele já está em zero, que ele vai ficar, inclusive, negativo. Na hora que eu fizer a preços constantes, ele vai ficar negativo. Possivelmente aí menos 4, alguma coisa do tipo, por causa do IPCA. Então, o que acontece? O ISS, nós temos que ele teve uma redução em relação a abril, em relação a março, de 21%. De 21%. Ele teve a redução. Por quê? Exatamente no dia 16, 17, por aí, começou, logo depois já saiu o decreto, dia 18, já fechou o comércio, já começou a tomar aquelas medidas de enfrentamento do Covid, e isso o quê? Eu falo que é uma economia pandêmica, que eu chamo economia pandêmica. É uma economia que está complicada por conta de fechamento, as indústrias, comércio, serviço. Então, nós tivemos esse resultado, certamente, com a queda do ISSQN, que os serviços também fecharam, né? Muita gente fechou. E mesmo se não tivesse fechado tudo, as pessoas não estavam saindo para procurar determinado tipo de serviço. Então, nós temos aí, olha, apesar disso, nós tivemos um aumento no movimento econômico, que são de empresas, na ordem de 7%. Nesse período, não estou dizendo que foi final de março ou abril, não. Nesse período, eu acho que foi um esforço da prefeitura, mas acabou que esse esforço, ele acabou se esvaindo com a questão da pandemia, ele acabou se esvaindo. Então, hoje, chegou nesse nível aí. Agora, nos autônomos, nós tivemos uma queda de 35%. E nas retenções, nós tivemos uma queda de 5%. O que são as retenções? É que eu chamo de substituição, que é o nome correto, né? Substituição tributária. É uma empresa que pega serviço de outra, ela mesmo retém o ISS em cima da receita que ela pagou, em cima do valor que ela pagou, e recolhe a prefeitura. Então, não é a empresa que presta serviço, é a que recebe o serviço. Ela recebe e já retira o dinheiro da prefeitura, o ISS, e passa para a prefeitura. Esse também caiu em 5%. Com certeza, empresas não estavam pegando muito serviço de prestação aí durante essa fase, que ajudou a reduzir esses recursos. Nós temos o imposto de renda. O imposto de renda, ele decorre de todos, mais é serviço terceirizado e folha de pagamento. Então, é a massa salarial que tem sustentado um pouco esse imposto de renda. Porque todo mundo que recebe uma renda, tem um pagamento na prefeitura, ela tem um desconto desse imposto de renda. Do mesmo jeito que as terceirizadas também têm desconto. Só que as terceirizadas, a prefeitura há bem tempo que já vem reduzindo esses valores. A prefeitura trabalhou muito nisso, com questão de horário da prestação de serviços, né? Que nós temos vários terceirizados. Nós temos vigilância, temos limpeza e conservação, nós temos serviços domésticos, que são as cantineiras, nós temos serviço administrativo técnico operacional também, tudo serviços terceirizados, mas eles não tiveram aumento que justificasse esse aumento. Agora, o imposto de renda foi mais da massa salarial. A prefeitura deu um aumento em janeiro de 4,31%, e isso ajudou para que tivesse mais imposto de renda, e esse valor, ele reverte para a prefeitura, não é um valor que você paga a Receita Federal. Os valores da retenção dentro do ente público, ele retorna para o ente arrecadador. Dívida ativa. A lei 9.000, parece 939, alguma coisa assim, de outubro, acho que é 939, 13.939, de outubro, foi aprovada aqui na Câmara, uma anistia, e onde reduziu o valor, onde a prefeitura deu uma redução, no caso dos encargos, que são os juros e as multas, e também permitiu um parcelamento de até 12 vezes. Então, esse valor, ele veio sendo arrecadado desde o ano passado um pouco, mas ele entrou aqui em 2020 também, onde justifica um aumento ali na dívida ativa de 15% em valores nominais, em valores correntes. Está aqui sem considerar a inflação. Depois nós temos a CCCIP. O
que é a CCCIP? Contribuição para custeio de iluminação pública. É o valor que vem cobrado nas contas de energia elétrica. Esse valor, o que aconteceu? Vocês estão vendo que ele está 17.700 com 15. Por que ele teve uma queda? Ali está marcando uma queda de 15%. O que aconteceu? Esse valor do ano passado é que está alto. Por quê? A CEMIG pagou à prefeitura uma inconsistência de repasse que foi registrado em 2018, ela passou em 2019, que eu passei, quando eu falei aqui na Câmara, eu passei esse valor. Então, agora, quando ele é comparado com esse ano, que não entrou nenhuma inconsistência, nenhum plus de arrecadação, a tendência dele foi cair em 15%. Outras contribuições, nós temos o PAS e temos o RPPS. O PAS é o Plano de Saúde Servidor. Ele teve uma queda aí de 8, caiu, parece, para 7 milhões, parece que uma queda de 12% no plano de saúde. E, por outro lado, o RPPS, que é o regime próprio da Previdência dos Servidores Municipais, é a Previdência Municipal que paga os pensionistas e aposentados, os recursos são angariados para essa finalidade. O RPPS, o que aconteceu? Ele já passou de 32 para 34, ele teve aumento de bilhões até agora, de janeiro a abril. Então, ele teve aumento de 2 milhões, que representa mais ou menos 6% de aumento. O que acontece? Por que teve esse aumento? Porque a prefeitura vem adotando a política que é o correto, é a atitude da Constituição de manter em serviço público pessoas e servidores concursados. Então, a prefeitura vem trocando, vem substituindo os servidores temporários pelos servidores efetivos. E isso tem ajudado na contribuição ao RPPS, que está tendo problema, que todo mundo sabe que nós estamos fazendo aporte, que eu vou falar nisso também. Então, nós temos outras ali. As outras, nós temos, por exemplo, o ITBI. O ITBI é sobre transação imobiliária que se paga o ITBI. Nós não estamos tendo transação imobiliária. Até a prefeitura colocou imóveis aí para alienar, ela não vai conseguir vender imóvel, estava pensando nesses recursos que nós estávamos precisando, às vezes até para portar mesmo no RPPS, alguma coisa do tipo. Não está conseguindo, e tanta alienação, quanto essa questão do ITBI, que já é do povo, né, a compra, a transação imobiliária dos cidadãos, também tem ocorrido de forma devagar. Onde que o 10 bilhões caiu para 9 nesse período de janeiro, em relação até abril, em relação ao ano anterior. É o ITBI e outra, a compensação. As compensações entre regimes. O que é a compensação entre os regimes? A compensação do regime geral da Previdência, que é o INSS, com o regime próprio da prefeitura. Por exemplo, um servidor que trabalha e veio pagando o INSS, depois ele passou para o regime da prefeitura de Juiz de Fora, que é o regime municipal. É o RPPS, mas que é municipal, de servidor. Aí, se ele trabalhou lá atrás e pagou o INSS, hoje o INSS tem que fazer as contas, né, e tem que passar esse recurso para a prefeitura a título compensatório. Então, entre compensações, ano passado foi na faixa de 5 milhões e esse ano caiu para 3 milhões. Caiu para 3 milhões, então reduziu. À medida que vai passando, eles vão fazendo as compensações, aquela tendência, às vezes, é diminuir, ou cálculos que ainda estão faltando para fazer. Né? Porque ele carece de fazer cálculos e apurar o valor da compensação. E o INSS, lógico, deve fazer isso com muito critério e a prefeitura deve estar acompanhando. Pode passar. Ali, para vocês olharem, ó, IPTU, olha lá, o azul, bem grande. As contribuições também estão boas. O ISS está em rosa e forte, né? Pode passar. Agora nós vamos fazer as transferidas. Nós temos o FPM, que é um tributo que é decorrente dos recursos compartilhados, que é o IPI, Imposto de Renda. Nós já tivemos aí, como vocês podem anotar, a preços correntes já está em 0, não teve aumento. Vocês imaginem o que nos espera daqui para frente, porque
a declaração de imposto de renda, que seria feita em abril, que teria repercussão para os meses subsequentes, foi passado para junho. Então, foi alterado o período de declaração do imposto de renda. Então, quer dizer, eu acho que está, assim, meio complicado. A gente não sabe como que na próxima audiência eu vou apresentar isso para vocês. Eu vou estar aqui, espero que corra tudo bem. Mas foi transferida para junho. Então, esses recursos compartilhados. Agora, houve uma queda no FPM de 2% de abril para março. Então, não foi tão grande. O ISS foi 21% e o ICMS, que vem em seguida, foi com 38% de diferença. É muita diferença. Entre abril e o mês de março, houve uma queda de 38% no valor do ICMS. Agora, o ICMS é o seguinte, esse ICMS, ele é distribuído da seguinte forma: a prefeitura tem que fazer a movimentação econômica, é um trabalho que é feito na Secretaria da Fazenda, que chama VAF. Ele vai para o Estado. No Estado, ele pega todas as questões econômicas, movimentação, valor bruto do VAF, e joga para todos os municípios, que são mais de 800, né? Joga para os municípios, e dali ele tira um índice de participação. Esse índice de participação da prefeitura caiu 3%. Ele caiu. Então, foi em função da parte econômica. Ele caiu 3%, o que ajudou a diminuir o ICMS. Outra questão que eu queria colocar é o seguinte, que esse índice de participação, ele é julgado no bolo do Estado, o bolo que é distribuído para os municípios. Aí vocês perguntam, o que é distribuído para o município? Dos 100% de arrecadação, eles jogam 25% para os municípios. O Estado fica com 75%. O Estado fica com 75%. Dos 25%, o que ele faz? Pega o índice de participação, distribui. Cada município tem o seu númerozinho lá, o seu índice. Ele joga, calcula aquilo. Depois, ele joga de 75%. Dos 25%, ele pega 75% e joga. Os outros 25% é com base em vários parâmetros. Então, ele utiliza a área geográfica, ele utiliza o meio ambiente, a atuação em saúde, educação, população, tudo isso entra nos 25%. Então, do bolo, 75% é com base no índice, o resto é com base na performance da cidade, de modo geral. É população, área, meio ambiente, etc. Então, nós temos aí o quê? Menos 10% do ICMS. E ele reduziu 38% aqui, repetindo em relação a abril, em relação a março desse ano. IPVA. O IPVA é o seguinte, ele também está com valor bem mais alto, que são 73 milhões contra 45 do ano anterior, no mesmo período de janeiro a abril. O que acontece com o IPVA? O IPVA, nós tivemos, primeiro, um reajustamento nos valores dos veículos automotores, que é a base de cálculo do IPVA, e reduziu em 3%. Então, já perdeu 3%. Depois, ele deu pagamento à vista, e ele é um tributo sazonal também, porque ele é feito de janeiro a março, por aí, praticamente entra a arrecadação. Então, o que acontece com esse tributo? Que ele é sazonal. Então, tirou 3% para pagamento à vista, foi o desconto que deu e teve uma renúncia em cima disso. Depois, deu 3% naquele programa Bom Pagador. Bom Pagador. Também diminuiu mais 3%. Então, nós tivemos uma arrecadação que ela realmente ficaria menor. Mas por que ela está maior? Ano passado, deixaram de passar para a gente 16 milhões. A prefeitura fez um acordo judicial com o governo do Estado, e o governo do Estado dividiu esses 16 milhões em 4 parcelas, em 3 parcelas, janeiro, fevereiro e março. Então, já passou essa parcela, cumpriu o acordo com o Estado de Minas, tá? Então, onde que está 73 milhões? Quer dizer, está com plus aí de 16 milhões, assim, do ano passado. Nós ganhamos esse recurso, recebemos ele agora. Fundo Municipal de Saúde, vocês podem olhar, 47% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Então, nós tivemos 47%, o que é isso? O bloco MAC, que é média e alta complexidade, ele estava, ano passado, no mesmo período, com 44 milhões.
Esse ano foi repassado do governo 54 milhões. Foi repassado, não é só do governo, 54 milhões. Desses 10 milhões, o que nós temos? Nós temos o valor de 7 milhões de emendas parlamentares, que vocês sempre têm, me perguntam e têm interesse de fazer acompanhamento, e depois ela vai ser listada para vocês. Entrou 7 milhões de emenda parlamentar, a diferença para o 10 aí, mais ou menos 3 milhões, foi o Ministério da Saúde, através das resoluções que eles passam o dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde. Então, nós tivemos no bloco MAC 10 milhões de aumento. E na atenção básica, nós tivemos 3 milhões, mais ou menos, não, 2 milhões, porque 7, 9 de emenda. 7 bloco MAC, 2 milhões PAB, Programa de Atenção Básica. Então, nós tivemos 9 milhões, mais o governo passou mais 2 milhões, 3 milhões mais ou menos, 3 milhões, que através de resolução, ainda tivemos 22 milhões de recursos para o Covid, especificamente para o Covid. Então, isso tudo gerou esse aumento, tá? Nós temos o Fundeb, simplesmente o mínimo nacional por aluno, que aumentou de 3.201 quebrado aí para 3.600. Isso aí gerou um aumento e o Fundeb ficou com aumento de 10%, mais ou menos, a preços constantes, né, em valores nominais. E temos o FNDE. O FNDE é um recurso que vem para o salário e educação e vem também para o programa de alimentação escolar. Isso aí não tem muito valor, o valor é meio pequeno. Eu sei que veio uns 500 mil aí a mais para a alimentação escolar. É onde que deu um plus ali na arrecadação e ficou maior, exatamente 500 e pouco. E temos outras aí. O que nós temos nessas outras? O Fundo Nacional de Assistência. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Fundo Nacional de Assistência, pelo menos deu um pulinho em relação ao ano passado, que foi na faixa mais ou menos de 180 mil, passou para quase 1 milhão. Porque nós estamos também numa fase que nós estamos precisando de pegar assistência social e dar um tratamento muito especial para ela, porque com essa questão aí do Covid, né, cesta, pessoal de situação de rua, é uma série de coisas que a Secretaria tem desempenhado muito bem. E eu queria até elogiar aí a Prefeitura, o Prefeito, a Secretária Tami, nessa questão aí. Tem dado uma atenção muito boa e sem deixar de fazer um elogio muito grande para a Secretaria de Saúde, né? Isso aí não tem jeito. A Secretaria de Saúde tem trabalhado muito e com essa entrada de recurso e a despesa que está sendo feita, os trabalhos aumentaram e eles têm trabalhado com muito afinco, além daqueles que estão na ponta, né? Que são pessoas que têm trabalhado, têm desdobrado muito e ficado em risco com a questão aí, que a gente fica mais em casa mesmo, né? Ou fica bem recolhido nessa época. E nós temos, então, além do Fundo Nacional, nós temos também, por exemplo, a aplicação financeira. A aplicação financeira, ela passou de 2.300, ela caiu para 1.500. Isso que eu falei. A aplicação financeira tem despencado porque a Prefeitura tem um giro muito grande nos recursos que estão lá. E não tem condição de ficar com o recurso parado e deixando de pagar folha, deixando de pagar fornecedor, ou outras despesas que hoje estão sendo emergenciais, né? E nós temos também uma despesa que é nova, que é do CEFEM. O que é esse CEFEM? O CEFEM é uma compensação financeira para exploração de recursos minerais. É uma coisa nova. Ele passou de 31 mil para 1.200.000 nesse período de janeiro a abril. Então, foi uma coisa também que, apesar de não ser um recurso tão significativo, em termo, né, quantitativo, mas que para a Prefeitura isso foi bom, né? Esse recurso, ele é um recurso que tem aparecido agora e a gente espera que ele venha sempre mais e mais, né? Pode passar. Aí nós temos a apresentação do gráfico. Fundo Municipal de Saúde, que é o maior de todos, né? Ele que comanda aí a Receita, está comandando, e numa época dessa, mais do que nunca, tem que comandar mesmo. Pode passar. Aí, gente, olha bem.
Aqui nós temos os valores correntes que eu apresentei até agora e os valores constantes que levam em conta a inflação. Então, eu não posso pegar nem o de janeiro também e falar que arrecadou X ou Y. Até o de janeiro a gente traz tudo até abril. Então, nós estamos em 31 de abril, com todos os preços. Então, vocês olham, por exemplo, IPTU, que eu já tinha até falado, ó, eu já tinha cantado a pedra. O IPTU estava com 4, caiu para 0. O outro estava com 0, caiu para -4. O ISSQN caiu para -4. Eu também, mais ou menos, já tinha cantado a pedra. Eu tenho ali também um total da arrecadação, que é 3% da própria, 3% passou para menos 1. E na transferida, que era 15%, caiu para 10%. Então, 15% na transferida caiu para... 27 caiu para 22. 15 para 10 é o total. Não, 15 para 10. Ah, tá, você está falando... Ah, tá, entendi. O 27, desculpem, o 27 caiu para 22 e o total de 15 caiu para 10%. Então, quer dizer, no final nós tivemos um aumento de 10% em valores constantes. Porque valor corrente é o valor da época. Eu não posso trabalhar com o valor da época. Eu sou economista, por exemplo, eu não trabalho muito. Eu acho que a gente tem que trabalhar com valor atualizado, com valor a preços constantes. Esse é que demonstra mesmo se a gente teve ou não arrecadação. Pode passar. Nós temos as operações de crédito. A operação de crédito nós não tivemos, eu já falei sobre isso no início, não vou repetir. Alienação também eu já falei, nós não tivemos alienação, e não é época agora, que eu acho que ninguém vai colocar nada à venda à prefeitura, porque as transações, já falei, externamente já não estão acontecendo muito, e transferência de capital 5.576. Quanto à previsão dessas arrecadações, ela está comparando com 830 do exercício anterior, está vendo? Então, ela corresponde a 572%. Por quê? Ela está comparando uma coisa pequena com uma bem menor. 5.576.000, não foi tão alto. Enquanto a parte orçamentária, quanto que foi aí o orçamento? Eu não estou lembrando. Quanto que a prefeitura orçou orçamentariamente? Quanto? Ai, Douglas. Orçamentariamente. Hein? 100 milhões? Aí, ó. Hein? 100 milhões? Então, aí só até hoje de transferência de capital voluntária para fazer obra, esse negócio, 5 milhões e 700. E dificilmente nós vamos receber. Dificilmente. Porque agora o nego não está preocupado com obra, está procurando é combater o corona e a prefeitura tem dinheiro para não cair num colapso, né? Isso que é o problema. Pode passar. Aqui, gente, ó, vem as alienações, não tem. Ó, transferência de capital, atenção especializada em saúde, 3 milhões, Cesama, Extoparebuna, 1.890.000, bloco de investimento da rede de serviços de vigilância sanitária e enfrentamento do Covid, 460.000, e PAC 2, área de saneamento, 200, total de 5.577. Isso decorrente de convênios, tá? Decorrente de convênios. Ah lá, veio do Estado, o primeiro veio do Estado, o segundo é Cesama e Extoparebuna, né? Deve ser a prefeitura aqui. Emendas parlamentares, 460 de capital. Corrente vieram 9 milhões, que eu vou apresentar. Pode passar. Ali vem a despesa. As despesas nós temos com pessoal e encargos. 30%. A previsão era de 954, a prefeitura gastou 282. Então, 30%. Eu, geralmente, eu até esqueci da receita. Eu sempre jogo 33%, eu tinha que ter lembrado. Eu acho que é uma forma da gente, pelo menos, guardar. O 33%, se tudo é feito de uma forma homogênea. É lógico que eu vou tirar o IPTU, que é sazonal, o IPVA, que é sazonal. Tudo lá que está menos que 33%, você vê que não está dentro de uma situação harmônica dentro do exercício. Tá? Ali a despesa de capital, podemos olhar, 18% juros em caso da dívida, entendeu? Nós temos, por exemplo, outras despesas correntes, 16%, que fecha um total de 23%.
Na despesa de capital, que a gente está com problema aí, que é problema de operação de crédito, de transferência voluntária, que o município não tem recurso para ficar fazendo obra. Geralmente, ele dá a contrapartida, mas ele não tem um recurso para fazer uma obra inteira, uma ponte, não tem recurso para isso. Então, ele sempre conta com essas transferências voluntárias e o máximo que ele pode dar, às vezes, é uma contrapartida. Então, ali vocês podem ver que é 3% e o total deu 20% daquilo que estava previsto. Agora, eu volto a lembrar, a despesa é despesa liquidada. Acontece, gente, que às vezes no dia 30 de abril, não tinha ainda, ou tinha chegado a nota, mas não liquidou. Então, às vezes, é muita quantidade de nota para ser liquidada, que chega tudo no final do mês, muitas vezes aqui não é liquidado. Então, eu estou passando coisas liquidadas, por isso que a despesa, às vezes, dá menos. Não é que a prefeitura aqui não tem despesa, não está gastando, não, ela está gastando sim. Depois nós vamos ver a disponibilidade financeira, vamos ver tudo direitinho para vocês terem uma noção. Pode passar. Pessoal em encargos, 7%. O pessoal, já falei, aumentou 4,31 em janeiro, né? 4,31. E eu queria lembrar que a prefeitura fez um aporte de 35 milhões no RPPS. Você lembra? O presidente, que eu já tinha te falado, a prefeitura está aportando muito dinheiro do Tesouro, está aportando no fundo para pagar os pensionistas e aposentados. E hoje ele já entra há algum tempo já na despesa de pessoal, que antigamente era batido, né? Hoje já entra na despesa de pessoal, os aposentados e pensionistas. E eles recebem via RPPS. Se o RPPS não tem dinheiro suficiente, a prefeitura tem que aportar. Que a gente quer fazer isso via índice, julgar a obrigação patronal da prefeitura em termos de índice. Hoje ele está entrando no gasto de pessoal por causa disso. Nós temos juros e encargos da dívida, é o seguinte... Os juros e encargos, eles têm diminuído, porque à medida que paga os empréstimos, né, vai abatendo o saldo devedor e os juros também caem. Aqui nesse tal dos empréstimos aqui, depois vem a amortização também, eu já vou passar batido na amortização. Eu só vou dizer o seguinte, a prefeitura em abril não pagou o BDMG e não pagou o BNDES. A prefeitura só pagou o PASEP e pagou a Caixa empréstimo, porque ela faz débito em conta. Então, foi pago. Agora, o BDMG e BNDES, em abril, a prefeitura já não pagou. E porque já não estava com condição de pagar mais. E outra, saiu ontem, se vocês viram aí, eu estava conversando com a diretora aí da Câmara Cida, ontem saiu uma lei complementar, número 173, que desonera os municípios do pagamento das dívidas, que logicamente a prefeitura vai se utilizar desse benefício, certamente, apesar da prefeitura já ter entrado com ação da União, e parece que ela já estava até caminhando bem para isso. Agora, eu tenho impressão, não sei, que a prefeitura, de repente, vai até utilizar essa concessão que foi dada nessa lei complementar, de não pagar até dezembro os empréstimos, e a partir de março, a prefeitura pagou. Em março, ela pagou tudo. Ela não pagou, foi em abril, e assim mesmo o BNDES e o BDMG, o resto ela pagou. Então, nós até já pagamos, então ninguém vai voltar atrás. Mas dali para frente, nós vamos usar dos benefícios dessa lei, tá? De não quitar até dezembro de 2020, tá? Até o final do ano. Depois nós temos as transferências a instituições privadas. O que nós temos? As creches, a prefeitura gastou até hoje em torno de 8 milhões 8 milhões contra 8 milhões e meio no ano passado, teve uma redução pequena, tá? A prefeitura tem também atenção à criança e adolescente, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, atenção à criança e adolescente, e atenção à pessoa e à família em situação de vulnerabilidade. A prefeitura gastou em torno de janeiro, abril, em torno de 6 milhões de reais, tá? Em torno de 6 milhões. E mais caixa escolar, aí, alguma coisa pequena aí, porque a escola também parou, na faixa de 700 mil, que não é valor representativo. Depois nós temos material de consumo. O que destacou mais ali foi a questão do materiais hospitalares, que a prefeitura gastou ano passado, no mesmo período, 200 mil, esse ano ela gastou 1 milhão
e 100, 1 bilhão e 100, 1 milhão e 100 mil. 1 milhão e 100 mil. Já foi bastante, de 200 passou. Isso nesse período agora, tá? É lógico que já está com gasto muito maior aí para frente. E combustível também na faixa de 1 milhão e 600 de combustível, mesmo do ano passado. Não alterou praticamente nada. Outros serviços terceiros. Outros serviços terceiros é mais a questão da saúde. A questão da saúde. Na saúde nós temos as despesas, né, que são ambulatoriais, hospitalares e odontológicas. Gastou ano passado, de janeiro a abril, 34. Esse ano a prefeitura já gastou em torno de 40 milhões, com aumento de 16 milhões. 6 milhões a mais. Então, 34 passou para 40, despesa com hospitais, a parte odontológica e ambulatorial. Nós temos um incentivo à rede de resposta de urgência e emergência. A prefeitura gastou, ano passado, 8 milhões, esse ano caiu um pouco para 7. Essa parte da saúde aí, eu não sei, porque eu acho que muita coisa, os raios-x, os procedimentos eletivos, tiveram uma redução. Eu não estou muito para falar. Então, quando fala assim, em queda, nego fala assim, mas da saúde está caindo. Pode ter, mas você pode ver que na parte hospitalar nós gastamos mais, né? E nós estamos passando recursos, por exemplo, 6 milhões que gastou até agora, de janeiro a abril, mais ou menos o mesmo do ano passado, para aquela questão da adesão à contratualização. E a rede 100% SUS, porque faz parte da rede 100% SUS a maternidade Terezinha de Jesus. Além dela, nós temos para adesão à contratualização a Santa Casa, as Conce e o Hospital São Vicente de Paulo. Tá? Esse foi na faixa de 6 milhões que foram gastos. Depois nós temos também as UPAs, que gastaram, mesmo mais ou menos, mesmo no ano passado, 9 milhões que a prefeitura gastou até agora liquidado. Nós temos o aluguéis de bens imóveis, locação de bens móveis, né, de bens imóveis, nós gastamos na faixa de 1 milhão e 600, também não houve muita alteração. E na energia elétrica, nós caímos de 6 para 5 milhões, 1 milhão de diferença na iluminação pública, que a prefeitura paga estritamente em dia. Eu acredito até que tenha sido liquidado igual do ano passado, só que está tendo mesmo um trabalho remoto, né, um trabalho em home office, que tem diminuído esses custos fixos da prefeitura, né? Que são assim, custos fixos que eu digo assim, é um tipo de custo que tem todo mês, é telefone, é luz, é água, depois a gente tem que pagar a Cesama. Então, toda essa despesa, ela deve ter caído, porque a maioria está trabalhando mesmo em casa, em trabalho remoto, não é isso? E agora, nós temos, hein? Ele me lembrou. A publicidade, eu esqueci até de falar, porque aí tem a publicidade. Eu até coloquei ele em cima para me lembrar de me falar, porque vocês uma vez me pediram que eu falasse o que a prefeitura está gastando com publicidade, independente se fosse um gasto alto, representativo dentro do montante ou não. Então, por exemplo, até agora gastou, acho que parece 140 mil. 140 mil que a prefeitura gastou, que representa 0,03. A prefeitura da receita corrente, tá? Da receita. Ela pode gastar pela lei, que foi aprovada pela Câmara há muito tempo, eu lembro disso, acho que desde a época não sei se é o Tarcísio, eu não lembro, 3,5 da receita. Ela está gastando 0,03 e não 3,5, tá? Que é diferente, tá? Então, 140 mil de janeiro a abril. É 1, não, é 1,35, desculpa. Não, eu falei 3, não, é 1,35. Está gastando 0,03. Tá longe ainda, tá longe. Eu devia ter feito o cálculo. Não, é 1,3. Não, 1,3. Ela gastou 0,03. Eu devia ter trazido o total que daria, a próxima vez eu vou trazer. 1,35, porque eu acho que eu acho que clareia mais. Quanto que ela poderia ter gastado e quanto do ano eu dividiria por 3,
que é quadrimestre, eu dividiria. Isso. Senhora Marlene, só um minutinho, desculpa interromper, vereador Sargento Melo. Só pode ir pela ordem, por favor, no microfone, só para todo mundo saber a pergunta, por favor. É só 0,03, mas eu queria que explicasse também, para ficar, já aproveitar que está no momento certo, com o que é essa publicidade, né? Para a gente não ter as desinformações que as pessoas colocam nas redes. Então, já aproveitar, essas publicações são feitas de uma forma em geral, né? Área de saúde, não tem umas coisas dessas aí? Não tem, são campanhas, são isso? São gastos? Campanhas, tudo entra. Em rádio. Inclusive, a prefeitura fez agora um contrato há pouco tempo, parece que houve para um ano, no valor mais alto, foi quanto a publicação? Da publicidade. Você viu aí, Diego? A publicidade foi publicada, um contrato, parece com rádio, um valor mais alto para um ano. Parece que houve uma confusão de que a prefeitura teria gasto esse valor. Não, ela fez um contrato de um período, mas a prefeitura tem gastado. Eu que convivo na prefeitura há muito tempo, eu só no controle, eu estou lá praticamente da época do Tarcísio, né? Eu praticamente saí de lá, foi na época do Beijano, que eu não fiquei lá no controle. Mas eu fiquei no controle esse tempo praticamente todo, desde a época do Tarcísio. Eu nunca vi a prefeitura gastar tão pouco, sério mesmo, com publicidade. Eles estão usando outros meios, né? Nós estamos gastando muito pouco, e é um cumprimento que a gente faz aí, porque acho que eles estão arrumando outras formas, né, de publicizar as coisas da prefeitura, de forma mais moderna e sem ficar gastando muito dinheiro. Então, eu parabenizo lá o pessoal, até por conta disso, o prefeito, né? Que eu acho que isso é uma realidade, tá? Agora, tem ali a locação de mão de obra. O que é essa locação de mão de obra? Nós temos, igual eu já falei, são os terceirizados. São os serviços domésticos, que são as cantineiras. Nós temos esse pessoal da parte administrativa operacional. Temos a parte da limpeza e conservação e da vigilância. 10 milhões, mais ou menos, foi o mesmo do ano passado. A prefeitura já vem cortando essa despesa há muito tempo, vem racionalizando o trabalho da limpeza. A gente está notando muita diferença nisso. Tirou o pessoal, a maioria, fica na Copa, não tem mais pessoal de Copa. Então, a gente que se vira lá com tudo, porque tem que fazer economia. Nós estamos numa época que não dá para pôr gente só na Copa fazendo café, etc. Então, isso tudo foi cortado e diminuiu também o tempo de serviço delas, que é importante. Elas estão dando conta e está tudo certinho. E demais despesas correntes. Nas demais despesas correntes, nós temos ODP, outra despesa de pessoal. O que é outra despesa de pessoal? Entra no índice de pessoal. São pessoas que exercem atividade, que são precípios do poder público. Igual tinha a MAC antigamente, hoje não tem mais. Só para vocês terem uma noção de o que seria essa ODP. Outras despesas de pessoal. Ela caiu, antigamente era 20 e tantos milhões, eu não sei, era altíssimo. Hoje está 1.700.000, mais ou menos, e caiu, passou para 1.200, diminuiu 500 mil aí em relação ao exercício anterior. Nós temos também aí na despesa desse anterior, que pega mais. Esse que teve de 2 milhões passou para 5 bilhões. O que é a despesa desse exercício anterior? São aquelas despesas que são feitas muito no limiar do exercício, está pulando para o outro exercício. Então, o que acontece? Muitas vezes é uma viagem, quer dizer, não é só isso. Muitas vezes a gente acha que não vai ser entregue uma mercadoria, porque está demorando 4, 5, 6 meses. Então, aquele é cancelado o empenho no final do ano, porque senão passa com valor fictício, que não é o valor de resto a pagar. Alguma parte desse, que geralmente são valores bem mais altos, eles são reempenhados como despesa de exercício anterior. A gente tem que fazer o empenho, mas julgando como despesa de exercício anterior. Uma coisa que às vezes está sendo entregue, ou vai ser entregue, no início do ano não tem como. Aí tem que pôr despesa de exercício anterior para fazer um empenho prévio e poder pagar esse valor. É quase que um reempenho. E ele foi alto, foi de 2, passou para 5 milhões. Mas no bolo dos restos a pagar, ele não é tão representativo. Pode passar. Ali vem as despesas. Tá. A publicidade foi um credenciamento realizado a partir do dia 13/5, durante o período de um ano, no valor total de R$ 929 mil, que pode ser usado ou não com publicidade. Esse que eu falei. Isso.
Esse que eu falei, que estava falando que a prefeitura tinha gastado. Ela não gastou. Ela publicou um contrato no rádio, mas ela pode não fazer. Ele achou a publicação ali, porque deu muita conversa também. E aí fica muito assim, um fala, outro fala, vem perguntar para a gente. Eu falei, não, gente, isso aí é contrato. O contrato ele fica por um ano, não quer dizer que vai gastar aquilo, né? Aí pode passar esse slide. A amortização, eu já falei, né, que nós deixamos de pagar o mês de abril, do BDMG e do BNDES. O resto nós pagamos. A amortização está sendo feita tudo em dia, até março, tudo muito em dia. Equipamentos, só obras ali, são obras que foi 7.881 contra 4 milhões do ano anterior. Aumento de 60%. Tá? É só o que tem ali de importante, tá? A questão da obra. Pode passar. Ali, ó, as obras. Vocês tá dando para ler direitinho? Ali nós temos pavimentação asfáltica, né? Com Finisa, que foi aprovado aqui, né? Esse ano não entrou nada do Finisa, tá, gente? Não entrou nada do Finisa. Nós temos aí infraestrutura urbana viária, construção do viaduto, 1.532.000. Desporto de rendimento aí 620. Recuperação ambiental do Rio Parebuna, 536. E ampliação de rede de iluminação pública, que é com o dinheiro da CCCIP, que é a contribuição para custeio de iluminação pública. Logicamente que a prefeitura tem que usar esse dinheiro, que ele é vinculado com iluminação pública. Não pode gastar para pagar pessoal, então ele é vinculado. O dinheiro CCCIP é vinculado para a iluminação pública. Pode passar. Aí a parte de pessoal, eu já expliquei, né? Eu já expliquei a maior parte. Eu já expliquei. Devia ter falado, está explicando o quadro errado. Ele está explicando o quadro errado. Eu já expliquei o aumento aí do salário de 4,31. A prefeitura deixou de pagar o BDMG, BNDES. Eu já falei, as outras despesas, já expliquei, aplicação, já repassei isso com vocês. Aí não precisa, não. Só para vocês terem uma ideia de que a despesa, em relação aos valores correntes e constantes, ela apresenta 6 e 2. Da despesa de capital, 35 para 30, que aí a despesa é valores constantes. E passou de 6 corrente para 2% de preços constantes. O mesmo que eu faço na receita, eu também faço na despesa, a comparação do preço corrente e preços constantes. Doutora Marlene, só um minutinho, por favor. Eu já vou passar pela ordem. Primeiro, agradecer ao vereador Juraci, que esteve aqui brilhantemente aqui à frente desta audiência pública, nos nossos agradecimentos, registrando a presença dos vereadores Antônio Aguiar, vereador André Mariano, vereadora professora Ana, vereador Sargento Belo, vereador Rodrigo Matos e também vereador Wagner de Oliveira, além da controladora geral do município, também a senhora Marlene. Temos aqui mais 4 profissionais, brilhantes profissionais, que contribuem muito aqui para poder esclarecer para essa casa e para a população de Juiz de Fora sobre esse tema muito importante. Aproveitando, senhora Marlene, esta reunião é uma audiência pública que, na realidade, em função da pandemia, estamos com os critérios de não poder trazer a população até essa casa, que é a Casa do Povo. Consequentemente, também nós temos a oportunidade, através da TV Câmara, de disponibilizar esta audiência pública para toda a população. E quero deixar aqui também já um comunicado, que está aí no rodapé da TV Câmara, também informando o número do telefone para poder fazer contato aqui, para trabalhar em cima dessa audiência, para participar também, é através do WhatsApp da JF TV Câmara, que é o 9183, 99183-2940. Então, é deixar também registrado aí para as pessoas que estão acompanhando e querem se posicionar, participar também, não de forma presencial, mas que possam também fazer aqui a sua manifestação. Já vou dar pela ordem, só para complementar, senhora Marlene, servidores, senhores vereadores, tendo em vista essa possibilidade, eu tenho aqui para se for agora ou posteriormente, para que a senhora possa participar junto com esse telespectador, acerca de 3 perguntas. São dois participantes. Chama-se Fabiano Firmino, é um cidadão morador lá do bairro Grama, que faz 2 perguntas. A primeira: com a queda de arrecadação do IPTU, a prefeitura pensa ou planeja alguma ação como desconto ou renegociação para quem está em débito com o município, mas também foi afetado pela crise do coronavírus.
Segunda pergunta, a Prefeitura pensa em flexibilizar e ajudar o cidadão? Então, essa aqui é uma pergunta, são duas perguntas feitas pelo Fabiano Firmino. Tem uma outra pergunta também, que é uma pessoa que também está acompanhando, que é o Flávio Perotti, do bairro São Mateus, mas até para poder fazer um tempo maior, o vereador Juraci Schaeffer pela ordem, posteriormente a fala dele, a senhora, se possível, possa fazer a resposta do senhor Fabiano Firmino. Pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, dizer à nossa querida Marlene Bassoli, o nosso secretário da Fazenda esteve nessa casa e disse que a Prefeitura estava usando 30% da desvinculação da Receita Municipal, da RM, para o custeio da iluminação pública. A senhora disse que o recurso é vinculado e carimbado, não pode ser usado. Foi usado, não foi usado, pode ou não pode? Pode. Realmente, a Prefeitura tem os recursos vinculados, que depois eu vou mostrar até a disponibilidade financeira, e eu já vou abater essa parte que é desvinculada, tá? É a parte que, quando fala que é vinculado e não pode gastar com folha, ele vai ser citado ali depois o valor. Existe a DRM, igual tem a DRU, tem a DRM, que é da União, tem a DRM dos municípios. O que é isso? Nós podemos desvincular 30% de todas as verbas, todos os recursos, vamos dizer a palavra mais correta, os recursos 30% para usar com custeio. Então, por exemplo, se nós temos uma lei municipal que cria o FUNCOM, por exemplo, ou Fundo Municipal de Transportes, que ele é vinculado à despesa disso ou daquilo, não vou entrar em detalhes, a Prefeitura pode pegar 30% desses recursos e utilizar sim. Então, é DRM, existe sim. Quando eu falei a CCCIP, de modo geral, toda despesa de obra, ela vem vinculada com gasto com a iluminação pública. Aí, acho que eu me empolguei e entrei, falei assim, de forma muito genérica, mas tem a DRM sim, e ela pode ser desvinculada, tá? Desvinculada em 30% para poder gastar. Do mesmo jeito que os depósitos judiciais, por exemplo, você entrou com uma reclamação de IPTU, e está lá, você optou por fazer o pagamento IPTU para não ter atualização monetária. Então, o banco fica com numa conta lá, aquele depósito, fica lá judicialmente confinado ali, né? E antigamente ficava direto mesmo, porque dali estava seguro ali, a gente não podia pôr a mão. Hoje, você pode pegar 70% desse recurso, desde que você deixa 30% liberado. Você sempre tem que deixar 30% liberado, 30%. A pessoa ganhou ação, você tem que pagar o contribuinte que ele ganhou ação. Vamos supor que ele pagou 10, chegou à conclusão que tinha que pagar só 8. Eu tenho que pagar 2 mil para ele, ou 2.200, ou 40 mil, não importa o que seja. A Prefeitura tira desse valor, e passa para o contribuinte e torna a colocar o valor para manter os 30%, também de depósito judicial, que depois eu vou falar, e eu não preciso até repetir o que é esse depósito, esse recurso que a Prefeitura tem, mas que ela não pode gastar, que é o 30%, tá? Ela tem uma parte que ela tem que segurar esse recurso para poder fazer jus ao pagamento ao contribuinte que ganhou a ação, tá bom? E aí, eu respondo. Olha, essa questão que ele falou da Prefeitura flexibilizar, que é a mesma coisa ajudar, com a queda da arrecadação do IPTU, a Prefeitura pensa ou planeja alguma ação de desconto ou renegociação para quem está em débito com o município. Nós fomos afetados pela crise do coronavírus. Olha, o que a Prefeitura fez foi soltar, veio uma lei para cá, que foi a 14030, foi exatamente dia 30 de abril, me parece. Não é isso? 30 de abril. Essa lei, ela permite que os pagamentos de março, abril e junho passe para agosto, setembro, outubro. Isso é o que está vigiando agora. Eu não sei o que a Prefeitura pode fazer em termos maiores. A questão de estar em débito, a Prefeitura tem essa lei. Saiu a lei 13.939 em outubro. Então, chamou todo mundo. Naquela época não tinha nem corona, né? Não tinha nem essa pandemia aí, não tinha. As pessoas poderiam pagar com em 12 parcelas e tiveram redução nos juros. Agora, eu não tenho conhecimento se a Prefeitura está pensando em fazer alguma outra lei de anistia.
Isso eu não tenho, não vi projeto, não, eu desconheço. Mas que ela já tem essa lei que está funcionando, né? Ela deve estar funcionando. Ela tinha prazo? Aí eu não estou sabendo se ela tinha um prazo. Eu não olhei isso antes de vir para cá. Se ela tinha um prazo para a pessoa requerer o parcelamento ou o pagamento dela, tá? Muito bem. É uma lei que eu posso olhar e se a pessoa quiser deixar alguma coisa, eu comunico com ela e passo direitinho se essa lei, se teve prazo, deve ter tido prazo. Normalmente tem, mas eu não sei de cor exatamente isso não, tá? Muito bem, mas eu Valéria. poderia passar para ela. É só para a gente aproveitar, né? Nós fizemos aqui recentemente, atendendo uma mensagem do Executivo, acho que o líder também vai falar, né? A partir de abril, maio e junho, foi possibilitado com que prorrogasse o prazo para as parcelas referentes ao exercício de 2020, sem juros e multas embutidos nessas parcelas, né? Sem juros e multa, Exatamente, eu acho que está também no foco de resposta aí da pessoa. O vereador líder do governo também já estaria se posicionando dessa forma, desculpa eu ter antecipado, né? Mas a proposta é a mesma de atender exatamente não só esse cidadão, bem como toda a população. Essa casa votou de forma objetiva também, cara, de urgência, todos os vereadores, protelando o prazo de pagamento referente às parcelas de abril, maio e junho, sem acrescentar a essas parcelas qualquer tipo de juros e multa referente às mesmas. Pagar em julho, agosto e setembro. Exatamente. Pagar julho, agosto e setembro, a lei 4.030, de 30 de abril, né, que está no site, inclusive, no sítio eletrônico da Prefeitura de Juiz de Fora. Marlene, aproveitando a oportunidade, também atendendo aqui um cidadão também, lá do bairro São Mateus, que faz aqui algumas indagações, se possível, que o senhor possa estar avaliando e, se possível, responder. A verba do Fundeb é o senhor Flávio Perotti. A verba do Fundeb deve ser aplicada na educação, não é? Está fazendo uma pergunta. A PJF deve ao ACVM de 2019, o Magistério Municipal, e progressões de carreira dos professores que venceram em janeiro. Aumento real, a categoria não tem já há uns 3 anos. Como ficam as contas com relação aos descontos em folha de planos de saúde, empréstimos e outras em relação às escolas dos filhos e outras despesas? Como fica o servidor do magistério, são os adicionais já incorporados ao salário que de primeiro mês, um mês, por outro ficarão sem nada? E quanto ao escalonamento, não tem data para a segunda parcela? Vão ficar esperando uma verba do governo que não se sabe nem que dia que vem ou mesmo se vem. Então, até aqui eu vou passar para as mãos da senhora. Parece que tem umas 4, 5 perguntas aí, por favor. Senhor presidente, eu estou passando a questão das contas da prefeitura. Agora, a política de pagamento de ACVM, isso eu não trago, eu não tenho como responder. A gente pode anotar, igual eu falei, eu posso responder para a pessoa, e nós temos, inclusive, um canal, que pode até fazer pelo canal, gente. Falo BR, o Diego é o ouvidor, nós temos um canal do Fala BR, que a pessoa pode dar sugestões, fazer reclamações, pedidos de informação, pode fazer isso tudo. Eu não tenho como falar, por exemplo, que a CVM está prevista para pagamento, porque eu estou apresentando as contas da prefeitura até abril. Então, essa questão de o que vai pagar, o que a prefeitura deixou de pagar, agora a questão do Fundeb, ele é 100% para pagamento da folha, E o recurso sendo insuficiente, a prefeitura complementa com os 25% de receitas municipais, que nós temos que colocar todas na conta da educação, tá? E depois você vai ver que nós gastamos até agora, dentro da média mesmo, que é dentro do limite do índice constitucional, que é 25%. Nós gastamos, parece que 25,78%, alguma coisa assim. A saúde é que estourou um pouco. Então, a prefeitura agora, como não está tendo aula, a prefeitura deu, parece que uma prioridade, né? Com certeza, eu até acho óbvio, na questão da saúde, que nós estamos com esse problema do coronavírus, e não está tendo aula. Então, isso realmente, e a prefeitura tem mantido os pagamentos, tudo direitinho. Agora, o dinheiro do Fundeb é 100% para pagamento, e é complementado, tem mais os 25%, porque a educação, ela tem outras despesas que não pagamento de folha. Agora, o ACVM, eu não sei,
parece que, ele falou janeiro, parece que teria que pagar. Eu não sei, a prefeitura se vem pagando essa valorização do magistério, estava fazendo, às vezes, um apanhado disso, e passou, inclusive, pelo controle, um estudo bem grande sobre a CVM. Eu tenho esse estudo lá. A auditoria, o departamento de auditoria, fez um levantamento de todo o gasto com a CVM, quem que estava recebendo, tudo direitinho. Nós temos, inclusive, a auditoria concluída. E ela foi passada, inclusive, para a Secretaria de Educação. Agora, a questão do pagamento, eu não tenho como falar. Eu vim aqui apresentar as contas, tá? Muito bem, senhora Marlene. E vamos agora também encerrar a possibilidade de perguntas, até porque também temos um horário aqui. Mas reporta a senhora também a todos que tem mais aqui uma pergunta, não sei se já foi inserida as respostas, mas se foi dada a resposta, a senhora, por gentileza, possa também, em respeito a Fabrício Pirâmides, morador do bairro Jardim Glória. Parabenizo pelo canal de acesso à plataforma de debates da Câmara, excelente. E a pergunta: qual foi o gasto com publicidade em Juiz de Fora até hoje? E qual o valor por empresa recebido na cidade? Eu não sei se está... Valor de quê? Vou passar para a senhora, tá? Acesso quanto ao gasto com publicidade até hoje. Eu passei. De mas janeiro até 140 pode ser que de repente mil. não, pode 140 mil, que corresponde a 0,03. Pode ser que no momento ele não estava acompanhando ainda, né? Entendi, então é importante dar uma, qual valor por uma empresa, replicada aí, por favor. E qual o valor por empresa recebido na cidade? Aí tem que listar todas as empresas. Eu nem sei se a gente tem essa condição. É uma questão muito de sistema. Hein? No Transparência tem. No Transparência. Por isso que eu falo, a pessoa pode entrar no sítio eletrônico da prefeitura, isso é muito importante, gente. Eu acho mais importante do que tudo, porque ele em casa, ele acessa o sítio eletrônico, ele pode ir no hot site, por exemplo, coronavírus, ele entra na transparência geral do município, tem tudo, balancete, prestação de contas, frota. Nós temos gasto com adiantamento, com viagem, em nome de todo mundo que viajou, que gastou. Nós temos despesa de toda ordem. Gastos, saúde, educação, audiência pública, toda colocada na transparência. Então, nós temos essa questão da transparência, que eu tenho um cuidado muito grande. E outra, quando tem despesa, tem um contrato, você pode clicar lá que você acha o contrato. E agora, mais do que nunca, nós estamos fazendo do corona, do Covid-19. Se você acessar o site da prefeitura, você entrar, só um minutinho, posso? Só um minutinho, no coronavírus, você vai entrar dentro da transparência, você vai encontrar quadro, eu passei até para a Câmara aí, para a jornalista aqui da Câmara, você encontra o quadro com a 13979, que é com dispensa emergencial. É aquela lei que saiu da 13979. Tudo que não é da 13979 foi comprado para o Covid, com recurso decorrente de contrato de sistema de registro de preço, pregão eletrônico, que já existia, que não é da 13979, que é uma lei federal, também tem toda a despesa, além das doações e entrada de recursos. Só um instantinho. E entrada de recurso. Entendeu? Então, esse do corona, você também tem toda a despesa e o total quanto gastou por secretaria, que é na sua saúde. Para você comprar EPIs, você entra dentro, todo mundo precisa. Então, muita gente comprou álcool em gel. Então, tem tudo isso, além das doações. E para onde são distribuídas essas doações que a gente recebeu. Muito bem. Pela ordem. Não, peraí. É importante para a gente, para todos acompanharem, né? Aqui é só para fazer a complementação, por gentileza. E eu vou dar a complementação. Vereador Sargento Melo, por favor, pela ordem. Eu só quero... Essa pergunta a gente sabe foi por que foi, né? O que está rolando na cidade, a desinformação a respeito. Então, Marlene, eu peço desculpa aqui, porque é funcionária dessa casa, apesar de ser no horário particular dela, mas foi a funcionária dessa casa que causou essa coisa para nós. Acho que a casa ainda não pediu desculpa
a prefeitura por isso, porque todos nós aqui temos uma responsabilidade de existência dessa casa. Todo cidadão que recebe R$1 qualquer dessa casa tem responsabilidade de honrá-la e saber o que está colocando e não colocando os dois poderes um contra o outro. Essa pergunta nos deixa um pouco incomodado, porque a gente sabe que não era verdade, tá? Então essa pergunta veio nisso, tentando colocar que foi gasto 900 mil, né? E na verdade isso não é verdade, né? Então peço desculpa pelo meu gabinete, porque apesar de não ser do meu gabinete, mas faz parte dessa casa, e eu quero pedir desculpa pela essa desinformação que foi lançada na sociedade Juiz de Fora, tá bom? Entendi. Por integrantes do Legislativo. Leva o prefeito para nós. Foi do rádio, né, do contrato, né? E a gente tem os contratos todo ipsilítere, tudo ali discriminado, a pessoa pode ler os contratos, entendeu? Muito bem. Você quer fazer E uma a gente complementação? tem o hot site do Corona, que tem tudo ali, vocês podem entrar. Ontem foi colocado outro quadro. Nós estamos cada dia inovando, colocando e melhorando os quadros. Agora, a receita que está faltando um pouquinho, que a gente vai atualizar agora bem rápido, né? Estou com o ouvidor aqui, nós vamos atualizá-la bem rápido, a entrada de recurso. Muito bem, senhor Mário. Pode continuar, pode por favor. Continuar? Por favor, Pode continuar? por favor. Pode passar, eu estou acabando também. Agora, resultado. Os resultados são rápidos. Eu tenho aí saldo em 31/12 de 264.854.000, tá? Aí entra vinculado e recurso do Tesouro. Foram pagos 174.149.000, cancelados 13.068.000 e saldo em 30/4 nós temos 77.637. Esse saldo, ele vai entrar lá somado do Tesouro com vinculado. O vinculado é o tal recurso que vem vinculado para, por exemplo, clareando mais um pouquinho para o excelentíssimo vereador aí, o Schaefer, por exemplo, a saúde e educação, o recurso que é vinculado, a gente não pode desvincular não, tá? É constitucional, então tem muita coisa que tem coisas que a gente não pode desvincular. Tirar 30%. Saúde e educação, nem pensar, né? Não tem lógica até, né? Concorda comigo? Esses que são altos mesmo, não pode. Pode passar. Aqui nós temos, olha, o resultado financeiro. Aí eu preciso dele aqui. O resultado financeiro, olha bem, nós temos 69, então já sobraram 100, 69 liquidados, então é coisa que já recebeu a nota fiscal, já recebeu tudo para pagar, já está prontinho, só que não pagou, falta de recurso, ou não deu tempo, ou alguma coisa, e 30/4 estava 69 milhões, 22 de resto a pagar. Então, nós vamos ter mais outras obrigações, 11 milhões. Esses 11 milhões, normalmente, são aqueles consignados. Empréstimo de servidor, que a gente tem que passar para o banco, recursos de INSS, que tem que passar para o INSS. São os consignados da folha de pagamento, 11 milhões. Total das obrigações, 93, é isso? 93, porque passa na lista ali, tem hora que eu não enxergo. 93.432. Então, sobrou 75.540.000. Agora, esses 75.540, eu vou ler para vocês, por quê? Nós não temos esse dinheiro disponível. Por isso que eu estou falando com ele lá. Nós não temos esse dinheiro disponível. Desse total, depósitos judiciais são 17.883. Nós temos fundos que são tirando já a parte desvinculada, tá? Nós temos 14.941, Câmara Municipal 5.696.000, bloqueios judiciais, contas que eles bloqueiam as nossas contas por causa de coisa judicial. Então tem um problema lá, ele vai lá, bloqueia qualquer conta. Então, desses bloqueios, nós temos 12.664. É tirado da parte contábil, tá? E centralização dos recursos do Fundeb, da folha de pagamento, 12 milhões. Nós temos 12.356 de sobra. Desses 75, nós temos para pagar folha, custeio, material de consumo, serviço de terceiros, outros serviços. Tudo isso nós temos mais ou menos na faixa de 2.356. Esse foi o valor que
Vocês pegaram da parte contábil, financeiro, pegaram do financeiro. Tudo que eu falei é exatamente isso, depósito, etc. Então, nós temos disponível 12 milhões. Porque se nós tivéssemos 75 milhões, nós estávamos com a vida muito ganha aqui no município. Nós íamos ir para o livro mais importante da União, um município que não precisa de quase nada. Então, não é 75, nós não temos 75 milhões disponíveis para gastar. Hein? E 30 do 4, em 30 do 4. Eu estou apresentando até hoje. Por gentileza, interrompê-la mais uma vez, só para atender ali a manifestação do vereador Juraci Schaeffer. Por favor, vereador, pela ordem. Senhor presidente, perguntar a Marlene, através de Vossa Excelência, quanto que tem do recurso que nós aprovamos pela Impave? Aprovamos 90 milhões. Quanto desse dinheiro que está nos cofres da Prefeitura? Olha, do Finisa, esse quadrimestre não entrou nenhum tostão do empréstimo. Quanto que entrou? Você tem do ano passado? 7 milhões, que acho que até eu fiquei preocupada, a gente ficou preocupado com isso. Do Finisa entrou 7 milhões e 900 no ano passado. Aí eu teria que ver quanto que a Prefeitura transferiu para Impave, porque eu estou vendo alguns asfaltamentos aí. Eu não ando muito não, porque a gente não está podendo andar muito. Mas pelo que eu estou vendo aí, eu pego na parte ali da Borboleta ali, não é? Passa ali perto de fábrica, alguns lugares aí eu estou vendo asfaltamento. Eu não tenho ideia, eu não trouxe esse dado de quanto que a Prefeitura passou para Impave, porque o dinheiro é para asfaltamento. Ah, vocês viram lá, volta aí. Não, me dá aqui. Tem aqui, o vereador, na parte de obra. Ela recebeu 6 milhões ano passado. Eu estou apresentando o que gastou esse ano. Isso que eu estou falando, tá vendo? Descompasso aí. Olha, a Prefeitura gastou de construção de viaduto, pavimentação asfáltica, 5 milhões e 105. Gastou agora esse ano. 5 milhões, ela recebeu 7 e pouco, mas como foi ano passado, eu tenho impressão que ano passado entrou alguma coisa, tá? Porque o dinheiro entrou, recurso. Então, se ela gastou 5 milhões e tanto, também não sei se ela gastou o dinheiro todo de uma vez. Eu não posso falar. Até abril foi 5 milhões e 600, quase 6 milhões. Pela ordem, senhor presidente, também essa casa aprovou o PNAE FM, o financiamento. A Prefeitura, me desculpe a sinceridade, Marlene, você é um profissional competente, mas nós estamos na idade da pedra. Os sistemas não conversam. Nós demoramos 15 dias para emitir uma guia, não se consegue tirar certidões negativas na Prefeitura. Talvez tivéssemos uma eficiência maior na cobrança, hoje nós teríamos mais recursos nos cofres. Isso causa, além do atraso, da morosidade na prestação do serviço, que é ruim, entendeu? Nós deixamos de ter uma arrecadação maior. O que está acontecendo? Esse dinheiro já chegou, está sendo modernizado, um novo sistema está sendo construído, ou nós vamos ter que ainda, diante de todas as dificuldades hoje no mundo digital, conviver com esses mostrengos que nós temos na Prefeitura? Você vai falar um negócio de certidão que está com dificuldade? Não sei, será que é por causa dessa questão também? Eu acho que o trabalho remoto, eu especialmente, eu fiquei em casa, né? Porque foi aconselhado para mim que eu ficasse em casa. Então, eu estava trabalhando e eu acabava trabalhando até 7 horas da noite, quase que direto, desde 8 horas. Por quê? Meu serviço não rendia muito, igual... Tudo é muito de sistema lá de teleconferência, fazer reunião com os meus né, eu tenho aqui, está faltando, eu tenho mais gente aqui que a chefe lá, porque eu tenho gerentes, 5 gerentes. Então, é fazer reunião com eles, com o pessoal. Então, às vezes, a dificuldade. Eu não estou sabendo, vereador, da questão, como que estão essas certidões. Até você está falando aí, eu vou dar uma olhada nisso, o que está acontecendo. As certidões, se as pessoas estão trabalhando, eu acho que o Espaço Cidadão deve estar recebendo alguma coisa de forma muito devagar, mas eu acho que eles não estão deixando de receber. E para fazer, você sabe, tem que fazer as certidões. Eu vou dar uma olhada nisso, e depois, se for o caso, eu ligo e volto a te falar. Anotem para mim. Anotem para mim. Pode continuar? Aí vem os limites constitucionais. Olha, nós temos 1 bilhão 575 de receita corrente líquida. A receita corrente líquida vem tudo ali e os abatimentos que a lei de responsabilidade permite.
esse 1 bilhão e 600, vamos pôr 1 bilhão e 600, 597, 1 bilhão e 600, ele não é do quadrimestre, ele é do exercício móvel. Ele vem de maio a abril. Isso é a lei de responsabilidade que manda fazer isso. Dali é que eu acho gasto com pessoal e com dívida, tá? Então, exercício móvel, 1 bilhão e 600 mil. Pode passar. E 600 milhões, né? 1 bilhão e 600 milhões. Ali tem as emendas parlamentares, que vocês sempre pedem para a gente trazer. As emendas parlamentares são de emendas individuais. Ali, ó. Tem nome de todos os deputados e ali para onde que foi indicado. O recurso foi direcionado para onde? Nós colocamos todos. Eu vou dar um tempinho aí para ler, na hora que vocês acabarem. Vocês devem ter cópia aqui, né? A gente passou o trabalho, e ele também entra no portal também. Obrigado. Não, para eles tirarem pelo portal, que a gente vai deixar no portal, tá? Chama audiência pública no portal. Vocês têm alguma pergunta aí? Pode passar? Porque tem mais. Eu fiquei preocupado, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Fiquei preocupado porque a Margarida enviou para Juiz de Fora mais de 7 milhões de emendas e não está constando. Não, essas ou do emendas, orçamento desse ano. Não, talvez... essas emendas são de janeiro, abril. Ah, tá. Tá? Tem alguma dúvida ali, ó? Tem mais ali da Margarida, Patrus, Ananias. Depois vem também as emendas individuais para capital, para corrente e para capital. Se vocês tiverem dúvida, eu posso passar, porque vocês também vão ter cópia aí e está no portal também. Audiência pública. Pode passar? Por favor. Pode passar. Então, despesa, gasto com pessoal. Esse é com base na receita corrente líquida, que é exercício móvel. Então, olha, vejam bem, a despesa total com pessoal de limite prudencial seria 809. É 51,3. Eu sempre falo, limite prudencial 51,3. A prefeitura gastou 763, que responde a 48,37. Ela não chegou nem no 48,68, que é alerta do tribunal. Não está ainda abaixo disso. Não sei se vai continuar por causa da questão do pessoal, especialmente da saúde, que está afastado por causa de questão de comorbidade e questão também de idade e outras coisas, tá? Então, eu não sei como se vai exigir contratação, isso é uma coisa que eu estou esperando que passe pela gente, para a gente analisar também em termos de índice, só para gestão, porque também está flexibilizado pela a emenda 106? É a 106. E pelo uma liminar que saiu antes e depois saiu a emenda 106. Ela flexibiliza o impacto com contratação para o corona. Então, eu não sei se a prefeitura vai fazer contratações, mas está em 48,37. A Câmara, o Poder Legislativo, 1,52. Para ter 5,70, ela tinha que gastar 89, ela está gastando 23. Então, sempre parabenizo a Câmara Municipal, porque eu acho muito importante. Eu acho que está havendo uma contenção aqui, vocês estão fazendo economias e esse recurso vocês têm, ele acaba passando para a prefeitura, que é muito importante para nós, né? Então, olha lá, de 1,52 poderia gastar 5,70. E o município poderia gastar 57, está gastando 49,89, tá? A despesa total de pessoal. Alguma pergunta aí, tudo bem? Pode passar. Então, diz que a que saiu também ontem, que eu já comentei, que está entrando, porque a de ontem saiu aí, foi sancionada pelo presidente da República, uma ajuda de 60 bilhões, sendo desses 60 bilhões, 23 bilhões para os municípios. Então, vai ser passado via estado de cada um, né? O estado vai ser passado via estado e é distribuído de acordo com a população
fornecido e calculada, né, lá, que já tem oficializada pelo IBGE. Parece que são 56 milhões que serão destinados para o município de Juiz de Fora em 4 parcelas de 13 milhões. Parece que eles fizeram uma conta aí, mas eu não sei se o que foi sancionado está batendo com o que foi falado antes. Isso aí eu não comparei, porque foi muito rápido. Eu estava preparando para vir para cá, e eu pedi até para ele ontem à noite que ele fizesse para mim um resumo rápido, e eu estava olhando esses dados para me passar. Então é muita coisa. Então 56, 54 pode milhões. Ser, né? pode Mas ser. Boa hora, né? Eu sei que 23 bilhões. Agora, passando pela população, eu não sei se vai dar esse valor, não. Ele estava, em princípio, com 64, passou para 56. E eu não sei se ele continua 56. Isso que eu vou olhar, se está mantendo aquela correlação anterior. Tá? Não sei. Não, pelo amor de Deus, não é para mim. O limite prudencial, 57%. Pelo amor de Deus, de lei. 49,89% do município, 48,37% do executivo e 1,52% do legislativo. É só um gráfico para vocês guardarem como que está. Pode passar. Gasto com saúde. A saúde tem uma base a saúde. Pensa bem, eu tenho que gastar 15%. De quê? Várias receitas, vem lá o valor, eu somo todas as receitas que estão, isso é constitucional. Eu somo tudo para ver quanto que é o montante que eu tenho que julgar 15%. E foi feita a soma, deu 386 milhões. Desse 386 milhões, eu gastei 108, eu teria que gastar 58, que é 15%. 58. Eu gastei 108, deu 28,13%. A saúde realmente agora é a prioridade. Então, a prefeitura realmente tem gastado mais com a saúde do que com a educação. Porque a escola realmente está ele já estava em greve, não lembro se ele já estava em greve, mas parou, né? As escolas, elas estão paradas. Eu acho que alguma coisa que deve estar trabalhando igual a gente, deve estar trabalhando igual a gente, de forma meio remota, tá? As professoras, com alunos, eu não sei exatamente. Então, pode passar. Aqui nós temos o gasto com a educação. A educação já ficou em 25,58. Ela tem que atingir os 25 até o final do ano. Já aconteceu de estar 24, 23, ultimamente não, mas já aconteceu uma época aí atrás que um vereador questionou que a prefeitura está gastando 23, mas eu tenho que fechar os 25 no final do ano. Nós temos 25,58, teríamos que gastar 98, 96, nós estamos gastando 99, vamos pôr 99 arredondando ali. Então está um pouco mais que o limite. Como a educação não está com a escola funcionando mesmo fisicamente, com os alunos e professores, então, talvez isso tenha gerado um gasto um pouco menor. Pode passar. Amortização. Nós temos o limite de 11% da SL, tá? Que nós poderíamos gastar 181 com juros e amortização. Nós estamos gastando 21, que representa 1,37 contra 11,50. A dívida consolidada líquida é a dívida fundada, menos disponibilidade financeira e mais restos a pagar. Então, nós temos ainda assim negativo. 120%, 1.893 milhões. Nós estamos gastando 256, 202 negativo. Isso aí é um cálculo que você faz. É a dívida menos a disponibilidade financeira e mais os restos a pagar. E nós temos as operações de crédito, 252, que é 16%, tá? 252, nós estamos gastando 17 no ano. 17.721, que dá 1,12 e não 16%. Isso é no ano. Agora, uma vez me pediram a dívida, eu estou trazendo a dívida toda da prefeitura também. Isso aí é o que a prefeitura endividou no ano. Pode passar. É da resolução, parece que é 40 do Senado Federal. Aqui nós temos, olha lá, a dívida da prefeitura. Hoje dá 183 milhões. Ano passado era 134, esse ano 133 milhões. É a dívida da prefeitura, tá? Ela representa 8% da receita,
8% da receita. O outro é endividamento do ano. Agora, nós temos ali, que eu estou trazendo sempre esse quadro. Sabe o que é esse quadro? É da regra de ouro. Vocês estão escutando aí as legislações falando muito em regra de ouro. Eles falam muito nisso. Eu fiz economia, eu estudei muito falar em regra de ouro. A regra de ouro é você não poder pegar receitas de capital e gastar com corrente. Você pegar receita de capital, ao invés de você fazer obra, um investimento para a prefeitura, você pega, gasta isso com pagamento de folha, gasta isso com pagamento de material de consumo, tal, não pode. Agora que eles estão flexibilizando, com a questão do Covid, eles estão flexibilizando a regra de ouro, tá? De fazer empréstimo para gastar com coisa corrente. Mas aqui nós estamos mostrando que a prefeitura tem uma despesa de capital de 52 e uma operação de crédito de 22. Nós estamos mostrando que o nosso gasto de investimento, ele é menor do que a operação de crédito, é maior. Eu não posso ter menor. Eu tenho uma operação de crédito de 50, se fosse o contrário, 52 e eu estou gastando 22. Aí o resto, onde vocês estão pondo o resto? Então, isso é a regra de ouro. Receita de capital só pode usar para despesa de capital. No Covid, que tem algumas coisas que estão sendo flexibilizadas, tá? Pode passar. Agora, despesa com Covid. Nós temos empenhados 5.625.063. Liquidados 1.173.305. Temos pago 952. Tá? Isso daí, nós colocamos aí só para vocês saberem, até abril. Lógico que maio agora já correu. Ah, já correu bem. Vocês pegam no hot site lá do coronavírus, que vocês vão ter. E amanhã nós vamos tentar atualizar, amanhã ou no máximo segunda-feira, tentar atualizar a entrada de recursos, que já teve recurso que ainda não foi publicado. Mas nós vamos publicar, é coisa recente, nós vamos publicar rapidamente, tá bom? Pode passar, acho que acabou. Acabou. Ali está o site da prefeitura, que eu acho que quem quiser para anotar, e entrar no hot site onde está coronavírus, ou a transparência geral da prefeitura, que nós temos todas as despesas, receitas, temos até essa audiência pública publicada lá, tá? Os contratos, tudo direitinho. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, senhora Marlene. Pela ordem, vereador Juraci. Essa palavra. Com a palavra, vereador Juraci. Espera só um minutinho. Senhor vereador, só para que informe o senhor, eu fui até consultar, o regimento não tem nesta audiência pública ou qualquer outra com o mesmo propósito, dando a palavra ao vereador. Mas, tendo em vista, líder, parece então, que o senhor também como líder não, né? O senhor pode fazer uma fala aí de 5 minutos, que a gente vai conceder ao senhor 5 minutos, por gentileza, para poder não extrapolar esse momento. Por favor, com a palavra, vereador Juraci. Terão só alguns questionamentos. Marlene, nós estamos com dificuldades para pagar o servidor municipal. Existem fundos na prefeitura, eu queria saber quais são os valores, como o Fundo Municipal de Transporte e outros fundos. Esses recursos poderiam, com autorização legislativa, talvez serem usados para pagar os servidores? Essa é uma pergunta. Recursos recebidos do Estado. Nós recebemos 3 parcelas do IPVA. O Estado nos deve 232 milhões. A Prefeitura levou o calote? Ou tem algum acordo? Porque não é possível, nós, em situação quase desesperadora, o Estado nos devendo. Existe algum acordo? Ou senão nós vamos fazer alguma negociação para compensar a dívida, fazer uma dação de pagamento. O município tem que haver esse recurso, porque não é possível nós levarmos um calote de 232 milhões do Estado. Outra coisa que me preocupa, o regime próprio de previdência contra o regime geral, é o prorata, entendeu? Será que nós temos a receber? Como é que está essa negociação do INSS? Como que está? Nós perdemos muito com a demora da atualização e da compensação. A Andréa Goreski nos disse que hoje a equipe está bem eficiente, nós estamos caminhando e tal. Esses recursos que foram prescritos podem ser reavidos judicialmente, porque eu estou aqui
como vereador, procurando aonde pode ter dinheiro para ajudar para pagar as despesas da prefeitura e o nosso servidor receber. Então, essa Casa Legislativa, vereadora Ana, todos os vereadores, nós queremos saber, onde houver recurso, vereadora Ana, nós vamos atrás dele para que o servidor, que ajuda também na cidade, possa receber os seus salários. Esse recurso que eu fico preocupado do Estado e a transferência de fundos. A senhora falou em emendas de capital dos deputados, 460, emendas individuais, 9 milhões. Quanto que o município recebeu para a saúde através da Covid-19? Esses recursos são prometidos, esses recursos entraram e quanto que o município gastou até o momento? Essas são as perguntas. Outra da contribuição do custeio. Naquela lei que nós aprovamos 30 de abril, parece que houve prorrogação também, acaba reduzindo os valores. A CEMIG, eu fiz um questionamento aqui. Receita dali, não sei a CEMIG, ela tem, como disse a senhora, que ela pagou um atrasado de 2018 para 2019. Ela não tem nenhum atrasado de 2019 para 2020 que poderia pagar para o município? Só desculpa, eu estou atrás de dinheiro, do recurso, para poder ajudar a pagar o servidor. Olha, muito bem, vereador. Senhora Marlene, sobra agora complementar as perguntas aí, por favor, fique à vontade. Pode responder? Por favor. Não, eu vou responder até de trás para frente. A questão da CEMIG, eu não posso falar que a CEMIG tem inconsistência, porque a prefeitura, ela faz o levantamento. Eu lembro uma época, são detalhes que eu também não sei tudo o que acontece lá dentro, porque senão minha cabeça não seria uma cabeça, não seria um computador. Eu lembro que o Ferrarese, ele estava fazendo um levantamento que ele viu que tinha coisas para receber. Então, viram em 2018, eu não sei se foi através dele, não, ou a própria CEMIG, mas eu lembro que já correu um assunto desse que eu participei. Eu não posso falar com muita certeza, tá? Então, o que acontece? Os recursos da CEMIG, o que estava atrasado, eles pagaram em 2019. Agora, se 2019 tem coisa de 2020, agora para receber 2019, eu não conheço, eu não posso falar. Tá? É uma coisa que pode ser anotado aí. Com certeza, no próximo, se entrar o recurso, eu vou falar. Então, anota aí, não sei. Não é todo dia que tem inconsistência no repasse da CEMIG. A outra questão que você falou foi a questão dos gastos do Covid. Olha, a entrada de recurso, o que eu tenho anunciado aqui no hot site do Corona, que eu falei que eu vou atualizar, tipo amanhã ou depois, quanto que eu tenho aí de receita? 29.726, que é que eu tenho lá informado no hot site. Vou entrar com mais um plus de arrecadação que entrou. O gasto eu passei ali, você tem aí. O gasto você tem aí. O gasto está todo atualizado, né? O gasto está atualizado. Então, 29 milhões. Aquele 22 que eu falei lá no bloco MAC, além do bloco MAC, que entrou 22 milhões, entrou mais 7 para o bloco MAC, 2 para a atenção básica. Esse também tudo é do Covid, ele deve estar lá nessa receita toda que ele colocou ali, porque toda a receita do Covid está entrando. Emendas parlamentares, a de vocês aqui, tudo entrou lá, pode olhar no hot site do Corona. Outra coisa que você perguntou foi a questão dos fundos, a transferência dos fundos para pagamento de servidor. Quais fundos? Transferência de fundo? Ah, não, mas aí a prefeitura, ela desvincula de fundo e está tudo lá no bolo para pagar consumo, folha de pagamento, e a gente está devendo muito fornecedor. Eu não tenho condição de eu falar assim, porque, sabe por quê? Eu estou apresentando o negócio até abril, então eu não sei te falar assim, teria que ser o secretário da Fazenda, finanças, eu não sei te falar. Eu sei que a prefeitura pode desvincular, a prefeitura não deve estar se furtando de fazer isso, porque ela está precisando, é coisa de fundo, mas tem fundo que ela deixa também com a secretaria, com a autarquia, com a fundação, com quem for, para ter o gasto dela também, porque senão não adianta eu tomar dela, eu vou ter que gastar depois. Eu tenho que manter a Funalfa, a gente tem que manter o PROCON, tem que manter a MAPRO, então não tem como, né, a Funalfa. Então, se ela tem algum tipo de arrecadação e a prefeitura pega, se tiver valor sobrando, porque se não tiver, não adianta fazer troca, é como se estivesse trocando cebola, que a gente, na linguagem bem popular, estaria trocando cebola, 6 por meia dúzia, né?
Então, não é o caso. Eu não sei, essa parte aí eu não sei te responder. Agora, eu sei de uma coisa, a prefeitura está buscando tudo quanto é meios, e ela cobrar do Estado, eu concordo também. Mas o Estado, ele já falou, eu já vi gravações do governador aí, do Zema, ele falando que não vai passar, que ele não tem recurso. E o Estado, ele vive muito de CMS. Nós estamos com as lojas estão fechadas desde o dia 18, não é? 18 de março? É muita coisa, gente. É quase meio março e o mês de abril inteiro. E ele está falando que não tem recurso, ele está falando que não vai passar recurso. Então, é difícil eu saber o que a prefeitura está fazendo. A prefeitura já tentou, isso eu sei que ela já tentou, e ela deixou de pagar. Eu estou te falando, ela deixou de pagar o BDMG, que é de Minas. O BDMG deixou de pagar o BNDES. De abril, e agora que deu guarita, era nessa lei complementar 173, é que está dizendo que nós podemos não pagar dívida até dezembro. Mas a prefeitura já não está pagando. Muito bem, Marlene. Entendeu? Assim, eu te dei um panorama, porque tem coisas que eu não sei, é uma coisa muito palpável para mim agora, não. Mas eu acho que uma tintura eu consegui te passar. Muito bem, pelo menos esclareceu alguma coisa, acredito que deva ter. Se tiver, faz o objetivo, pedido, a gente pega e forma. Eu acho que essas coisas podem fazer pedido. Muito bem, só para a gente ser um pouco mais objetivo, até por causa do horário também, doutor Antônio Aguiar também tem o pela ordem, por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar a Marlene, a equipe técnica da prefeitura, né, a ouvidoria presente aqui é muito importante no papel do ouvidor. A minha questão aqui é sempre muito relacionada aqui à questão da saúde. Nós temos visto que uma rotina, né, que a aplicação mínima exigida constitucionalmente para o município é de 15% da receita, e o município vem colocando sempre valores maiores, quase que o dobro, né? A aplicação aqui é quase 30. É de 28,13. E nós estamos vivendo uma pandemia, né? Onde realmente a demanda por serviços de saúde, consumos na saúde, provavelmente aumentou muito mais do que a gente teria dentro de uma rotina normal. Né? Exames, hospitais, internações, a questão dos leitos, a gente sabe que muitos leitos que estão aí funcionando não tiveram credenciamento autorizado pelo Ministério da Saúde, então o município presta o serviço e não recebe retorno por isso. Eu queria, Marlene, eu sei que é uma coisa difícil, se vocês, por exemplo, têm uma projeção de que nós vamos ter ainda provavelmente algum tempo a mais ainda de dificuldades financeiras, comerciais, porque haverá ainda uma restrição para uma abertura total, com todas essas dificuldades que vão repercutir na administração, ICMS no Estado e nós aqui com os nossos impostos municipais. Se vocês têm uma previsão do impacto da saúde dentro dessa avaliação de recursos aí para o Tesouro de aplicação de investimentos para os próximos meses, porque a gente imagina que hoje aplicando 28%, 28,13%, com as dificuldades que temos, né, com os gastos que são obrigados e a gente tem que fazer, porque tem que dar garantia para a população, se esse percentual, se vocês têm uma previsão que ele possa aumentar mais ainda, em termos de aplicação ou aplicações dentro da saúde. Entendi. Olha, o que eu tenho para dizer aqui é dentro de todo o contexto, né, desse problema todo pandêmico aí, uma economia pandêmica também, uma crise pandêmica, é até difícil de você, quase que ter uma bola de cristal. Hoje eu estava lendo, foi ontem, o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançada, o IPEA, ele está falando que a tendência a cair da indústria é 36%, que caiu, e a tendência, às vezes, a manter, a não ser que comece a voltar alguma coisa. O comércio, 28% e 23% dos serviços, que justo fora é o ISSQN. Eu acho que isso, a tendência é manter. Agora, se a gente chegar numa epidemia, numa situação crítica de ocupação de leitos por causa do Covid,
Eu acho que a prefeitura pode extrapolar, mas você fala assim, mas onde que vai arrumar o dinheiro? Por isso que nós estamos tendo um monte de recursos que estão vindo. Eu falei um hoje que foi assinado ontem, mas já vieram recursos. As emendas parlamentares que eles têm que cumprir agora, elas estão vindo tudo para a saúde, para o Covid, então nós vamos ficar contando com isso, porque o IPTU, vamos supor, nós julgamos lá para julho, se der algum problema, eu não sei como que vai ficar isso, eu não sei te falar qual é a política, o que a prefeitura pode fazer em relação a isso, mas eu entendo, assim, a minha cabeça passa o seguinte, que a saúde que está com esse recolhimento aí, não está tendo nenhum surto, eu espero que hora nenhuma tenha um surto muito grande demais, que os hospitais fiquem cheios e não dê para atender. Aí eu acho que vai ter que ter ajuda muito grande da União e, não sei, do Estado. O Estado também está com problema seríssimo. O Estado de Minas, todo mundo diz, o Estado está quebrado, meio quebrado. Então está difícil deles sustentarem o município na questão de saúde. Mas o governo federal vai ter que segurar essa questão aqui para a gente, a não ser que a gente não tenha recurso nenhum. Ela vai simplesmente complementar alguma coisa. Agora, do jeito que nós estamos com o comércio parado, o ICMS não vem. O serviço parado, não tem ISSQN. Então, está difícil. Você vê que nós temos o IPI, que a indústria está com queda de 38%. Então, o FPM sente, porque é IPI, imposto de renda. O imposto de renda é só em junho. Será que vão manter em junho? Daqui a pouco vai ter uma pressão, vai ter que pegar o de junho, passar para julho, agosto. Você entendeu? Eu não sei que pressão que ainda vai em cima do governo federal, do município e do Estado, por conta disso. Eu sei que a pressão é grande. A União está dando R$600, está fazendo não sei o quê, passando dinheiro, passando recurso, vai fazer o quê? É uma situação do país que tem que ser atendida. E você não sabe o que vem para frente. A gente nunca sabe. Se perguntar assim, quando que vai acabar isso? Não sei. Realmente é uma dúvida, vamos torcer. É uma dúvida muito grande. Para que as coisas possam normalizar. E eu quero aqui, em nome da instituição Câmara Municipal, agradecer e cumprimentar os servidores aqui da Prefeitura de Juiz de Fora, a controladora geral do município, a senhora Marlene Bassoli. Também quero ter o prazer, mais uma vez, de agradecer ao gerente do Departamento de Normas Técnicas, Douglas Alves Souza, gerente do Departamento de Controle do Setor Operacional, Denise Perissé, supervisor de acompanhamento de gestão fiscal, Wilson Rodrigo de Oliveira, e também o ouvidor-geral do município, Diego Pessoa. Nós queremos agradecer mais uma vez muito a vocês que estiveram aqui para tratar de um tema extremamente importante que envolve aí a vida financeira do município, né? De todo o município de Juiz de Fora, e que foi assim, no meu modo de entender, bem esclarecedor, e que com certeza outras oportunidades estaremos aqui para receber vocês e com certeza também acredito que a população de Juiz de Fora que nos acompanharam aí pela TV Câmara também ficaram satisfeitos com os esclarecimentos que a senhora prestou e mais uma vez nosso muito obrigado. Tá, obrigado. Tá? Estamos então encerrando esta audiência pública. Estaremos daqui aproximadamente 30 minutos dando início à 9ª reunião ordinária do 5º período, porque temos ainda daqui a pouco um evento já com a cara da Câmara Municipal, para poder também reportar os interesses aqui da nossa sociedade, através de serviços que a Câmara Municipal disponibiliza para toda a nossa população. Até em breve, muito obrigado a todos, está encerrada esta audiência pública.